Dito isso, vamos falar sobre normas. A gente está chegando então na parte dos certificadores. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Marcelo, tem alguma dúvida? Você a gente precisa parar para responder alguma coisa? Podemos seguir aqui. No momento, não chegou nenhuma dúvida, mas reiterando, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem colocar no chat que eu falo aqui para o Richard e vamos responder aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Normas são um jeito mais seguro de garantir que as coisas vão funcionar da maneira adequada, deveriam ser o requisito mínimo de qualidade para qualquer empresa se trabalhar, mas acaba sendo no Brasil a referência máxima. Então a pessoa quando quer falar que a empresa é muito boa, ela fala que a empresa segue todas as normas, mas isso na verdade é o mínimo que as empresas deveriam fazer, né? Mas enfim, é uma peculiaridade nosso Brasilzão, então em discussão e debate isso. Quais são os órgãos reguladores, né? Então tem a ISO e a IEC, que é o órgão mundial, né? Tem a ANSI-TIA, que é o órgão que cuida das legislações de cabeamento tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Tem a BICS, que não é órgão regulador, mas é um órgão que junta, né, as pessoas físicas, né, os profissionais que trabalham nesse mercado e acaba criando boas práticas, formulários de boas práticas. E a gente tem a nossa brasileira, a BNT-NBR, que é o que cuida das normas brasileiras. Aqui, as últimas versões, eu preciso atualizar a nossa, saiu uma nossa, acho que da 14565 2019, né, Marcelo? Mas a gente está revisando também a norma, daqui a pouquinho vai surgir uma nova versão da 14565. Imagino que para esse ano, né? Pelo andar da carruagem, acho que a gente consegue fazer isso esse ano. Lembrando, Richard, que estamos revisando também a 16415 de caminhos e espaços, né? E também em 2019 foi publicada a 16665, se eu não me engano, que é de cabeamento para data centers. Também é uma norma nova aí, bem legal. Eu acho que ela saiu em 2020, não foi não? Acho que ela não saiu ainda em 2019. Eu não lembro se ela conseguiu sair em 2019 ou 2020. Enfim, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, saiu a de data center. Não lembro agora de cabeça a data de publicação dela, mas enfim, tem todas. Essa que eu mostrei apenas a norma mais abrangente de cabeamento estruturado para edifícios comerciais, né? Mas como o Marcelo bem lembrou, existe a específica para caminhos e espaço, existe uma mais novinha que a gente fez para data centers. Então, entra lá nos links, né, a BNT Catálogo, você consegue ter acesso a todas as normas, ver o que mais te interessa. A gente tentou fazer elas bem resumidinhas, para não gerar muito custo. O custo é por quantidade de páginas, né? Então espero que vocês gostem do material. Bom, por que a gente precisa certificar um ponto? Então, quando a gente junta os componentes de jack, CAT6A, o cabo CAT6A e o instalador homologado CAT6A, não necessariamente o link vai ser um link 6A. Por quê? Até porque não só podem ter os defeitos dos componentes, né? Mas também pode ter, e na maioria dos casos uma questão da ação humana, né? Então, a forma como é instalado ou a instalação em si podem gerar problemas e o link acaba não dando a performance da categoria correta, né? É óbvio que quando você tem um link que falha numa certificação, esses pontos que geram problemas vão causar muitos problemas de retransmissão, ou FCS ou CRC. Quer ter uma dúvida de uma rede já ativa, se você tem um problema nela físico, é só ir no log do seu switchcore e verificar se você tem esse log. Tá bom, então eu estava falando, pessoal, como o certificador ele não possui um odômetro dentro do equipamento, né? E eu mostrei o equipamento, provavelmente eles viram, porque o programa estava só no áudio, né? Então o equipamento não tem um odômetro, não mede comprimento. O que ele mede ele envia um sinal através da sua unidade principal, é recebido pela unidade remota e vice-versa, e ele sabe o tempo que esses pacotes foram enviados e recebidos. Então ele consegue medir o atraso de propagação. Com base no NVP, a velocidade nominal de propagação desse cabo que foi informado pelo usuário e esse tempo de saída e de chegada, ele então calcula o comprimento desse meu link. Então, como eu disse, existem coisas que são medidas, existem coisas que são calculadas. Isso eu preciso que vocês entendam como conceito mais para frente, porque outras coisas vão aparecer também. Mas entendam então que tem coisas que são medidas, existem coisas que são calculadas, tá bom? A atenuação. A atenuação é um parâmetro que ele vai medir também, mas ele é medido com base no quê? Com base na frequência, temperatura, comprimento desse. Falando da variação do valor medido,
5% dele pode ser representado pelo material em si e pela umidade juntos. Os outros 95% da variação estão relacionados à frequência, temperatura e comprimento. Comprimento eu acho que é o que é mais óbvio, né? Ou seja, toda vez que eu tenho um link mais longo, mais ele vai atenuar, ou seja, mais o meu sinal vai se perdendo, vai diminuindo o valor de tensão. Temperatura, o pessoal normalmente consegue assimilar mais fácil, né? Ou seja, toda vez que eu aumento a temperatura do meu link, eu vou perdendo performance. Tudo em eletrônica funciona assim, né? Ou seja, deve funcionar com uma temperatura mais baixa. Então, se eu quiser ter uma certificação melhor, eu faço isso logo pela manhã ou de madrugada, onde a temperatura é mais amena, mais baixinha, né? E aí eu consigo ter valores melhores. Agora, frequência, o que acontece? Toda vez que você insere frequência num cabeamento, os elétrons são agitados com base nessa frequência, existe então o efeito de jogar esses elétrons para a borda desse meio. Então, quase nada vai percorrer o centro do seu elemento, do seu cabo, ele vai então ficar percorrendo, quanto maior a frequência, percorrendo mais as extremidades do cabo, ou seja, esse anel externo do cabo. Existe um termo, não vou lembrar agora, do termo Paulo tinha me falado uma vez, esse termo eu já esqueci. Se você não pratica as palavras, você vai esquecendo, enfim. Meus cabelos brancos vão vindo, a memória também vai indo embora. Se o Marcelo lembrar o termo, pode falar, Marcelo, mas esse efeito, então, faz com que os elétrons sejam jogados para a extremidade, ou seja, quando eu faço isso, o percentual, então, de elétrons por cobre, ou seja, metro cúbico de cobre onde ele está passando, passa a ser muito menor, então acaba criando uma resistência muito maior. Então, por isso também aumenta a atenuação. É o efeito pelicular, será? Efeito pelicular, esse mesmo é o nome isso, né? do efeito. Obrigado, Marcelo. Aqui está um gráfico, um teste por atenuação, então a linha vermelha é o limite do teste, o azul é o valor sendo testado. Nesse caso, a gente está vendo aí o teste no par apenas 1 e 2, né? Senão teria várias cores diferentes nesse meu gráfico. Mas o que eu quero mostrar aqui é simplesmente, esse é o único gráfico onde você vai ter o sinal medido que deveria estar abaixo da minha limite, ou seja, eu quero que esse valor não extrapole o meu limite da atenuação. E quando eu passo para next, que já são os ruídos eletromagnéticos, e o FEXT, que é o ruído eletromagnético na ponta extrema, né, ou seja, a ponta oposta do meu transmissor, esses ruídos, então, são medidos de maneira diferente. Eu faço o sequenciamento entre cada um deles, então, cada um dos pares é feita uma sequência entre eles, e aí eu monto um gráfico invertido, ou seja, o que eu quero é que esses valores não cheguem à origem, ou seja, que o ruído medido não fique com a mesma grandeza, ou seja, 0 dB seria igual, né, ao valor original do meu sinal. Então, se o meu sinal tem o mesmo valor do ruído, isso significa então que ele seria 0 dB, ou seja, o meu valor de sinal e o meu valor de ruído tem a mesma amplitude. Quando eu jogo isso cada vez mais longe para 100 dBs, então eu estou mais distante do meu sinal original. Então esse é um gráfico, e aí todos os gráficos de ruído vão estar dessa maneira, né, com o limite abaixo do meu valor medido, tá bom? Nesse caso aqui, como é que eu sei que isso foi uma certificação de um CAT5E? Porque a linha limite só vai até 100 MHz. Tudo bem? Aqui exemplos de link permanente e canal. Então, quando eu tenho link permanente, eu tenho apenas a porção do cabeamento horizontal, ou também chamado de cabeamento sólido, né? Ou multifilar, seria o termo técnico correto. Esse meu link, então, ele é normalmente mais permanente, né? Não vou dizer que ele é permanente, porque ele pode ser obviamente trocado, mas é uma coisa que você não vai trocar com tanta velocidade, né? Diferente, e aí também, desculpa antes de comentar, o comprimento máximo do link permanente de 90 metros, segundo norma. Quando a gente passa por um teste de canal, aí você já tem um limite máximo de 100 metros, porque você pode incluir, então, os patch cords. Significa dizer que o máximo do patch cord que pode ter são 5 metros, ou seja, 5 para cada lado, 10 metros no total? Não. O limite do patch cord pode chegar até 20 metros, só que esses limites não podem se sobrepor, né? Então, eu não posso sobrepor num canal os 100 metros, eu não posso ter um link permanente projetado para mais do que 90 metros. Existe a tolerância da medição do equipamento, mas esses valores, então, não podem ser extrapolados, tudo bem?